Para quem está chegando, então, boa tarde. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos à nossa última mesa de apresentações da Expo Criatividade, desses projetos maravilhosos que nós recebemos. A gente vai iniciar em instantes. E só para avisar todo mundo, então, nós estamos fazendo a gravação da apresentação dos projetos. Fico muito feliz quando vejo carinhas que eu conheço, principalmente carinhas do professor Quinova. Muito feliz, gente. Obrigado pela presença de vocês. Boa tarde, Dona Maria da Graça. Boa tarde, tudo bem? Tudo Oi, certo. Beth. Oi, Maria. Todo mundo, Paula, todo mundo bem aí? Que prazer em revê-las, tá? Falei revê-las que eu só estou vendo mulher até agora. Prazer, meninas. Prazer todo nosso. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a vocês. A gente já está em 36 pessoas, Beth. Acho que a gente tudo bem já começar. Desculpa, só um recadinho. Se algum colega de vocês falar que não está conseguindo entrar por algum probleminha, vocês podem me falar aqui no chat, por favor, e aí eu vou pedir a gentileza de, caso eu não responda, a pessoa dizer que está tentando e tudo mais, pede para ela tentar novamente, que ontem acabou que algumas pessoas reclamaram, a pessoa não está conseguindo entrar, e para mim não aparecia a solicitação, então pede para a pessoa tentar novamente, por favor, tá? Obrigada, gente. Desculpa, Beth, pode começar. Eu vou estar compartilhando a minha tela, e só para eu estar me justificando, eu estou usando duas máquinas, por isso que às vezes eu estou olhando para um lado, para o outro, porque o meu computador ele não tem CAN, né? Então eu estou usando o celular para me comunicar com vocês, assim, ter essa interação. Tá? Eu também, aproveito para me justificar também, não parece que eu não estou acompanhando, mas aqui a gente fica com duas telas. Então, nós estamos fazendo essa apresentação, essa roda de conversa para a Semana do Conhecimento, essa semana que envolve tantas coisas e uma coisa importante, né, que a gente está fazendo aqui, que é a Expo Criatividade, que é a exposição de projetos e boas práticas. Então, bem-vindas e bem-vindos à Expo Criatividade. Então, essa é a nossa terceira e última deste ano, né? Desta mesa de apresentação de trabalhos. Ela é realizada, então, com a Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação, ST7, a ESAP Lab, da Secretaria de Gestão, e o DOEP, da Secretaria da Educação. Este ano, o tema da Semana do Conhecimento é Inteligência Artificial, a nova fronteira da ciência brasileira. E para trazer para a nossa realidade, né, um pouco mais próximo de nós, na Expo Criatividade, então, tomou-se como tema a abordagem do uso da tecnologia no trabalho pedagógico em tempos de quarentena. Então, nós estamos, então, nessa pandemia, passando, né, por tantas dificuldades, mas esses desafios trouxeram tantas coisas boas, e essas coisas boas são os projetos de vocês. São os professores, né, se refazendo, se transformando a educação de uma forma diferente. E obrigado por estarem compartilhando, né, todas essas suas práticas, esses projetos. A dinâmica que vai se dar dessa nossa reunião será da apresentação dos projetos de 10 minutos para cada grupo. Então, cada projeto poderá apresentar de forma livre, como um vídeo, um PowerPoint, imagens, ou só pela fala, como assim a pessoa se sentir mais à vontade de compartilhar.
Ao final das apresentações, teremos mais 30 minutos para o debate e as considerações finais. Em média, a gente estima 1h30 de atividade, com a participação, então, das pessoas que estão conosco. Então, eu gostaria de pedir para vocês que, ao escutarem e tiverem algum comentário, alguma dúvida, para estar compartilhando no chat. Então, quando vocês forem colocar sua dúvida no chat, seu comentário, por favor, se referencie de qual projeto você está falando, ou qual a pessoa que você, né, nomeie, para que a gente possa, depois, no final, dar as devidas referências e que a pessoa, então, possa dar as devolutivas. Então, a gente vai... Deixa eu sair aqui desse compartilhamento, vamos ver qual que é o primeiro grupo a se apresentar. Gente, eu coloquei aqui no chat quais são os grupos que vão se apresentar, eu já termino de colocar aqui os próximos. Só para quem está nos assistindo conseguir acompanhar um pouco melhor, porque imagino que quem vai apresentar já sabe, né? E só a gentileza de, como nós temos 6 projetos em um tempo relativamente curto, eu vou pedir para vocês, então, a licença de quando der 8 minutos, a gente avisar vocês que o tempo de vocês está quase se esgotando, e aí a gente, para que vocês se organizem e vão concluindo a fala. Pode ser? E eu gostaria de pedir para que as pessoas que não estiverem, né, se comunicando, falando, desativarem o som, deixarem no mute, para que não haja nenhuma interferência para a pessoa que está falando. Então, eu gostaria de convidar para compartilhar conosco o seu projeto, a Daniele, do Margarida Maria da Conceição. Dani? Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Tá certo. O tema do meu projeto é a abordagem do uso das tecnologias no trabalho pedagógico em tempos de quarentena. Então, eu tenho o prazer de estar aqui e compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória pedagógica, e eu posso afirmar que o meu maior desafio, assim que houve distanciamento social, então, foi por consequência da pandemia do Covid-19, foi encontrar um meio em que eu pudesse interagir com os meus alunos de uma maneira intimista, né? Quando eu digo intimista, eu quero destacar aquele vínculo afetivo que eu tinha com os meus alunos em sala de aula. Nós tivemos apenas 1 mês e meio de aula, né? Porém, o slide 2, Raí, lembrando que minha turma é educação infantil, né? Tem média 5 anos de idade, e a interação social, nós sabemos que nessa faixa etária, ela é muito importante, né? E é assim que nós atingimos o pedagógico, através de brincadeiras, brinquedos, né? Histórias, roda de conversas, né? Então, não ia bastar apenas atividades impressas para eu trabalhar com essas crianças. Então, eu queria muito mais que isso, porque eu amo ser presente, participar socialmente na vida de cada um dos meus alunos, né? Quem me conhece sabe disso. Enfim, assim que houve a necessidade do distanciamento social, do distanciamento físico, né? Eu conversei com as minhas gestoras sobre montar, então, um grupo de WhatsApp, e eu recebi total apoio, gente. Então, a partir daí, eu comecei a fazer, então, um levantamento de quantas crianças tinham acesso à tecnologia e à internet, por dados ou por Wi-Fi, né? O objetivo era, então, atingir, se não todos, a maioria dos meus alunos com o uso dessa ferramenta tecnológica, né? E a ideia que se deu foi, assim, excelente, porque logo de imediato eu tive um retorno que superou as minhas expectativas e muito, porque eu tenho 32 alunos, de 32, 31 estavam presentes no grupo que eu montei, né? Então, a partir daí, começou a corrida em busca de conhecimento. Sim, porque eu sabia, então, que o básico, eu tinha ali a minha mão, né? Nas minhas mãos, eu conseguia fazer. Mas o básico não era suficiente, né? Para atingir todos da maneira como eu almejava. Então, as minhas aulas, elas tinham que ser dinâmicas, tinham que ser interativas. Afinal, como eu já falei, eu estava lidando com crianças de 5 anos, né? E essa faixa etária, ela exige essa interação.
Então, a escola havia, desde o início, elaborado uma página no Facebook, onde eram postadas diariamente as aulas dos saberes em casa, as aulas planejadas por nós, professores, para a semana, né? E aí eu passei a postar no grupo de WhatsApp os links dos saberes em casa e das atividades do Facebook, além dos informes da escola, como entrega de leite, cesta básica, entre outros, né? Então, para interagir mais, eu comecei fazendo um vídeo sobre curiosidades. Inclusive, eu tive o prazer de ter o meu primeiro vídeo na estreia dos Saberes em Casa, no quadro Dicas do Professor. Eu fiquei muito feliz com essa oportunidade, né? No dia 1º de junho foi esse programa ao ar. Aí, na época, meu filho, ele me ajudava a editar os vídeos no computador, isso fluía muito bem, né? Aí, o slide 3, por favor. Aí, vocês conseguem visualizar algumas das chamadas dos meus vídeos, tá? Que estão lá no YouTube. Então, eu pensei nos aplicativos Meet e Zoom, gente, para dar um up nas minhas aulas, né? Eu queria ver o rostinho das crianças, eu queria conversar, eu queria estar mais junto, né? Porque eu acho que isso é muito importante, essa interação com eles visualizarem a gente também. E, para mim, o WhatsApp era, da maneira que eu estava usando, era muito... Eu não estava atingindo ainda da maneira que eu queria. Mas foi inviável. Por quê? Tanto o Meet quanto o Zoom, ele depende de um celular que tenha que comporte esses aplicativos, né? Além da internet necessária também. E a gente sabe que nem todo mundo tem, né, esse acesso. Então, só me restou uma opção. Eu me adaptei com o que eu já tinha. Então, o WhatsApp, ele só comporta 10 pessoas, né, para o grupo. Então, também não dava. Mas, o que eu fiz? Eu fiz uma coisa diferente. Eu fiz uma aula online, entre aspas, porque não era tão online assim, né, pelo WhatsApp. E para começar isso tudo, eu conversei com os pais, os responsáveis, eu fiz uma enquete sobre o melhor horário para a nossa aula, e foi definido, então, que seria quinta-feira, das 16 às 18 horas, toda quinta. Então, eu gravo pequenos vídeos e áudios, e eu vou colocando para as crianças nesse período, né, no momento da nossa aula. Com interação social, eu converso com elas respondem os áudios, eu pergunto como que elas estão se sentindo, o que elas estão fazendo, né? Se elas querem conversar ou contar algo para mim que eu não saiba, né? E eu me empolguei inúmeras vezes, gente, confesso, com a fala das crianças. É uma coisa assim que é demais, é uma coisa que emociona, né? Muita troca de carinho, de sentimento. Confesso que eu me emociono a ouvir, e eu vou colocar para vocês aí umas falas, tá? Curtinhas para vocês ouvirem deles falando comigo. Eu vou desligar meu áudio aqui para passar, tá bom? Dani, a gente não está te ouvindo. Aí só para perguntar se você já colocou o som ou se você está só organizando. Ele está colocando. Tá bom. Eu tô com saudade, já fiz todas as lições. Tchau, professora. Fique com Deus, que Deus te proteja e proteja a sua família. Tchau. E amanhã, outro dia você vem me dar um abraço. Oi, professor, vou fazer esse telefone. Meu pai, tá bom? Beijo, te amo. Não deu o desenho. Obrigada, professora. Também eu amo muito vocês. Ô tio, ô Pro, naquele ano vai acabar, eu queria te ver. Então, pessoal, vocês perceberam que é uma coisa assim que é muito intimista, é uma coisa que eu acho que eu não conseguiria se eu não tivesse tido essa ideia de colocar o WhatsApp, de repente, como um meio, uma ferramenta para eu ter essa associação com eles e essa interação com as crianças no momento da aula.
Então, como que eu faço? A princípio, eu faço a chamada através de um vídeo gravado, né? Às vezes eu mostro para as crianças o nome deles, né, na ordem alfabética. Eu cito nomes, letras que iniciam o nome das crianças, tal. E as crianças vão respondendo através, então, da escrita. Elas escrevem no texto, né, o nome delas. Daí eu já vou trabalhando também a parte da escrita do nome, né? Em seguida, eu posto os vídeos de atividades do dia produzido por mim, mas elencado com os temas sugeridos, então, pela secretaria na semana, né? Através dos saberes em casa. E eu fico sempre atenta aos meus planejamentos para que todas as atividades tenham sequência didática, que permita também uma sequência lógica por parte dos alunos, e a interação deles também, né? Sempre levando em consideração o nosso norteador, o QSN. Então, eu fico ligada no grupo durante as 3 horas combinadas, tiro dúvida, eu faço elogios, eu oriento, né? E as crianças mandam fotos das atividades que elas desenvolveram, e ao final, eu coloco um incentivo, eu colo figurinhas, emojis, frases de motivação, né? E devolvo para as crianças no grupo, né? Aí vai apresentar o slide 5 para vocês verem as atividades das crianças, elas fazendo a devolutiva para mim das atividades, né? Aí eu colo as figurinhas e o incentivo para eles. E, após a aula, eu permito que as crianças conversem entre elas durante 20 minutos. Por quê? Porque elas necessitam também dessa interação com os amiguinhos, né? Com as crianças da sala. E alguns pais relatam que a ansiedade para esse dia de quinta-feira é gigante, porque eles ficam na expectativa de que vai acontecer a aula aquele dia, eu vou conversar com a minha professora, eu vou conversar com os meus amigos, né? E sempre pensando no dinamismo e interação nas minhas aulas, eu procurei assistir diversos tutoriais no YouTube, e eu aprendi muito, aprendi bastante. E passei também a fazer pequenos vídeos que foram, então, compartilhados na página do Facebook da escola, tá? Como a apresentação do slide 6. Dani, só para avisar que está dando o seu tempo, mas imagino que você esteja concluindo, pode ficar à vontade, tá? Dani, acho que você fechou o microfone. Foi. Desculpa. Esse vídeo traz a explicação de como não contrair coronavírus, né? E foi postado lá no Facebook da nossa escola. Então, eu usei o aplicativo Zepeto, como as meninas da outra apresentação de ontem usaram também, né? Elas explicaram. Então, um dos vídeos que eu trabalhei foi a primavera, e foi muito legal, porque as crianças, no final do vídeo da primavera, que está lá no YouTube, eu peço para as crianças dançarem comigo. E muitas delas dançaram e gravaram elas dançando e mandaram para a escola. Foi muito bom, né? A interação é maravilhosa, ela não tem preço. Eu costumo dizer que essa interação, para mim, tem valor, né? Eu falei e mostrei as minhas descobertas para as outras professoras da escola, e as companheiras gostaram da ideia, porém, nem todas as pessoas têm como não tem habilidade para usar a tecnologia, eu acabei fazendo boneca para as professoras, chamo de boneca esse avatar, né? A boneca com o perfil de cada um, perfil físico de cada professora, né, do estágio 2, e montei, elas passavam a aula para mim, eu colocava a voz na boneca delas e editava, né? Então, acabou que todas as professoras da nossa sala ficaram do estágio 2 da nossa escola, tinham bonecas falantes, como costumo dizer. Aí, põe o slide 7 só para a gente ver, por favor. Eu aprendi a usar um editor de texto, enquanto o Rai vai colocando aí, eu vou falando, que ele é muito conhecido pelos educadores, que é o InShot,
né? Através desse aplicativo eu edito as aulas interativas, ali eu consigo colocar música de fundo, figuras variadas, fundo de aula, né, lousa, entre outros. E para leitura de aplicativo, para leitura também eu uso o aplicativo Xodo, né, que coloca o livro em PDF e grava áudio numa plataforma de leitura. O aplicativo AZ-Screen, que eu uso em conjunto com o aplicativo Xodo, ele grava a tela do meu celular enquanto eu narro a história, ou então enquanto eu leio o livro na íntegra, né? Eu criei também, como eu disse, um vídeo no YouTube, onde eu posto a maioria das minhas videoaulas e as leituras dos livros, tá? E algumas das minhas aulas estão no portal da secretaria, nas dicas do professor também, tem algumas aulas lá. Então, todo o esforço que eu fiz, ou que nós fazemos como professor, com certeza vale muito. Eu cito aqui um provérbio grego que é muito conhecido, que ele diz assim: se a montanha não vai a Maomé, Maomé vai à montanha. Esse provérbio é muito apropriado nesse momento que nós vivemos, né? Se nós não formos em busca de um meio para interação social e pedagógica com os nossos alunos, com certeza eles não virão até nós, porque a situação atual não permite, né? Verdade, Dani. Portanto, não devemos esperar para agir e nem esperar que outros façam o que compete a nós, educadores, fazer. Não é serviço de coordenador, gente, é nosso serviço, né? É nosso, é prazer para mim, não sei, acredito para vocês também. E para nós, e para concluirmos, eu deixo uma palavra aqui para todos nós refletirmos sobre ela, que é motivação. Essa palavra se origina do latim, movere, significa força motor ou força interna, que faz você ter determinada atitude. Motivação, ela pode ser tanto intrínseca, de dentro para fora, quanto de fora para dentro. De dentro para fora, gente, eu tenho muita, porque a razão da minha vida profissional toda são os meus alunos, que eu amo de paixão. E a extrínseca, a minha motivação extrínseca, ela foi gerada pelo ambiente em que eu vivo lá na escola, né? Por exemplo, eu posso afirmar que eu sou muito agraciada por ter essa motivação extrínseca, porque toda vez que eu me manifestei em fazer algo na escola, eu tive o apoio da minha gestão. Isso é um valor imenso para mim, gente, imensurável. Eu quero deixar aqui um grande beijo para a minha gestão, tanto para a minha diretora, a dona Anitta, a Marilu, a vice, Edneus e Luciane, minhas coordenadoras, tá? E palmas para vocês, viu? Meu filho vai colocar aí o slide delas, que eu tirei uma foto com elas hoje lá na escola, que eu tive lá na escola, e eu quero só que elas estejam representadas também através dessa apresentação. Que bom, Dani. Obrigada pelo compartilhamento, tchau. Pelas práticas. Eu vou ficar aqui observando agora das nossas colegas. É elogiável cada uma delas, gente. Eu estou assim, de queixo caído com essas apresentações. Eu vou já prosseguir para o próximo projeto. Eu convido, então, o grupo da EPG Ione Gonçalves de Oliveira Conte, com o título do projeto Potencializando o Ensino Remoto por meio de ampliações de recursos tecnológicos que considerem as realidades da comunidade escolar em prol da efetivação de garantias de direitos de aprendizagem. Por favor, professoras. Eu acho que teve uma troca. O próximo projeto é do José Jorge. É que a gente tem várias listas, né, gente? O próximo, então, é a abordagem do uso da tecnologia no trabalho pedagógico em tempos de quarentena, tecnologia, educação e afetividade em tempos de distanciamento social, com a EPG José Jorge. Vamos lá, José Jorge, então. Tá bom, Maíra. A gente só não tá te ouvindo, tá? Aí depois você destrava o microfone. Pronto. Bom, gente, boa tarde aí para todos. Eu sou a professora Maíra. Estou esse ano na IPG José Jorge Pereira e hoje trago aqui para a roda, né, o assunto sobre tecnologia, educação e afetividade em tempos de distanciamento social, né? Como que nós podemos integrar esses três elementos frente a essa pandemia que nós estamos vivenciando. Bom, a princípio, né, a escola, a gestão, ela teve uma preocupação com a questão humana, né, da equipe,
devido a toda a mudança que ocorreu, então estávamos ali todos inseguros, cheios de incertezas, então a gestão ela teve essa preocupação, né, em como preparar a equipe para poder ajudar o próximo, no caso que seria o nosso público, os nossos alunos, então nós teríamos que estar bem conosco mesmo, né? Então, a gestão, ela verificou que era necessário desenvolver um plano de trabalho, né, para poder seguir, para podermos definir quais seriam os caminhos que nós íamos seguir, né, para trabalhar com os alunos. Então, o que eles providenciaram foram horas atividades formativas, né, para a equipe, onde dentro dessas horas atividades foram abordados temas que nos auxiliaram, né, a trilhar estes caminhos e principalmente a verificar como que nós iríamos usar a tecnologia, né, não deixando de lado a afetividade, a interação e como que nós iríamos unir, né, quais seriam as estratégias que iríamos desenvolver para unir a escola, a criança e a família, mesmo que distante, né, no quesito quando falamos fisicamente. Bom, a partir do dia 4 de maio, a escola, ela começou a atender, né, através aí virtualmente, fez a sua página no Facebook e diariamente ia postando as atividades em consonância com os saberes em casa, bem como também atendimento pelo WhatsApp. Essa era a ligação da escola com os alunos, porém, percebeu-se que precisaria, né, ter esse contato do professor com os alunos, com as crianças, né, eu acho que muito bem colocado aí pela Dani, é importante mantermos essa relação, e quando o professor, ele aparece, a cena muda, né, se torna uma coisa mais pessoal, mais íntima. Então, de uma forma democrática, né, foi definido pela gestão da escola, junto com a equipe, a formação de grupos de WhatsApp, né, por turmas. Então, participa eu e mais 2 professoras, eu sou do estágio 1, e nós ali trabalhamos com as nossas turmas, né, juntas. Então, nós enviamos para esse grupo, né, os vídeos interativos e explicativos das atividades propostas, não só das atividades escritas, mas também, né, nós criamos vídeos aí para que as crianças tenham uma interação melhor. Para a edição de vídeo, né, e a criação de avatar, eu conto com a ajuda da minha prima, Mainara, que está aí nos prestigiando. Ela me ajuda bastante, né, entendida aí da tecnologia, então ela me dá várias ideias, quais caminhos que eu tenho que seguir, porque também nesse mundo da tecnologia a gente tem que ter um certo cuidado, né, o que pode, o que não pode, o que é viável e o que não é. Então ela utiliza o Instagram, utiliza também o PixArt e outra ferramenta que é o iMovie, que é um aplicativo próprio do iPhone. Então, com isso, ela cria o meu avatar, a gente monta, né, os vídeos, e assim, as crianças ficam muito felizes, né, de ouvir a sua voz, conversando ali, interagindo com eles. Então, eles me mandam mensagens no privado para falar da atividade, que gostou de ver, enfim. E aí, eu senti a necessidade, né, de avançar mais um degrau, né, eu falei, poxa, ainda não está, lógico que a gente não vai atingir as crianças remotamente 100%, mas eu senti a necessidade que eu precisava de algo a mais. Então, eu decidi fazer as chamadas aulas, né, online, aí, ao vivo. Conversei com alguns colegas da rede, e inclusive a própria Dani, né, outros amigos também das escolas particulares que faz esse movimento, e aí tirei dúvidas, fui deixando um pouquinho de lado a insegurança, conversei com os pais, o que eles achavam, e eles super toparam, gostaram bastante, né, nós fizemos, eu faço esses encontros de 15 em 15 dias, a gente se organiza em questão de horários, até porque vários já voltaram à sua rotina, né, então a gente acaba se adequando para ter o maior número de alunos possíveis. A minha turma não é uma turma muito grande, porque a escola esse ano
nós mudamos, né, de endereço. Nós estamos no CEL São Rafael. Então, teve toda essa mudança, não é uma turma muito grande, porque estavam ainda, né, em fase de matrículas, enfim, mas eu posso dizer que eu tenho numa média aí de participação de 60%, tá bom, dos meus alunos. E é aquela coisa que a Dani falou, eles ficam muito felizes, eles querem contar as novidades, querem conversar, conversam entre si, eu abro esse espaço no início, né, dessa aula, eles perguntam as coisas, querem mostrar o que tem na casa deles, o que eles descobriram, e nesses, eu falo que são encontros, né, eu não falo que é aula, para não ficar aquela coisa quadrada, né, eu falo, pessoal, então hoje nós vamos ter o nosso encontro. Então, nesses encontros eu faço gincana, né, com eles, fazemos brincadeiras, sempre ligados ao assunto da semana, que nós passamos para eles. E aí, a devolutiva dos pais é sempre positiva, eles gostam bastante, e hoje eu trouxe para nós também para verificar a devolutiva, o feedback das crianças, tá bom? E agora eu vou mostrar para vocês alguns recadinhos que eu recebo pós esses encontros. Professora, eu gostei de ver, eu gostei da atividade. Eu gostei também, professora, o último final de semana. Eu amei ver meus coleguinhas. Professora, eu amei nosso encontro. Professora, muito obrigada. A todos vocês que vieram no meu coração, até um beijo. Te amo. Foi bom pra você, um beijo. Beijo, fica com Deus e bom final de semana. Bom, então, acho que vocês puderam perceber, né, que as crianças, elas ficam muito felizes de ver os amigos, elas agradecem, né, porque é um momento que elas realmente ficam esperando, né, e é diferente. Eu tenho pais que relatam que a criança, ela quer tomar banho, ela quer se arrumar, quer deixar tudo arrumado para o nosso encontro. Então, é bem bacana. Eu falo que é um encontro com a Maíra Bernardes, quase. Bom, e eu encerro, né, com essa mensagem. Amanhã é um dia muito especial para todos nós, né? Desejo aí um feliz Dia dos Professores para todos. E essa mensagem, essa imagem, ela retrata muito bem isso, né? Que sejamos educadores que levantam outros educadores, né? Que eu acho que todos nós estamos para somar. E eu acho que essa questão da tecnologia, ela veio para nos fazer refletir, né, sobre as nossas ações, sobre nos desconstruir, né, como muito bem colocado por Celestin Freinet. Ele fala que a educação, ela vai além dos muros da escola, além dos muros, né, da sala de aula. E hoje, né, esse ano, nós vimos isso, né, entramos na casa dos nossos alunos, a escola veio para a nossa casa, e estamos aí, mais uma vez, tirando de letra. E é isso que eu queria falar hoje. Obrigada. Muito bem, Ma, obrigada por compartilhar não só suas práticas, quanto a voz dessas crianças para aquecer nosso coração aqui. Eu vou, então, estar dando um prosseguimento aqui. E vamos ouvir agora um pouco a professora Gilce, ela é do Estado, ela que é professora de artes, e traz, então, uma outra forma de se fazer a arte e apresentando projetos e curiosidades do teatro. Oi, tudo bem com vocês? Boa tarde. Eu e a professora Rose, que está aqui, minha companheira, vai falar um pouquinho também, né? Nós utilizamos a linguagem do teatro para estar desenvolvendo, né, o nosso projeto. Nós somos de uma escola de tempo integral, a PEI Miguel Vieira, né, em São Paulo. E a Rose vai falar um pouquinho. Boa tarde, pessoal. Como ela já passou, né, nós somos da Escola PEI Miguel Vieira Ferreira, e acho que todas nós, né, estávamos passando por essa situação em relação a essa parte do distanciamento e buscar alguma alternativa para estarmos um pouco mais próximo das nossas crianças e também fazer com que eles conseguissem, né, se expressar, participar. E o nosso trabalho, que mediante algumas atividades que nós já havíamos
realizado, né? E tivemos, então, a abertura para trabalhar o teatro, né? Uma das nossas linguagens, que nós somos de arte. E nessas apresentações, nós fizemos, então, o quê? Gravamos, então, para eles. Nós fomos os atores, para poder incentivá-los a participar das aulas, eles acabarem se envolvendo um pouco mais, né, e trazendo as devolutivas para nós em relação às nossas expectativas das nossas aulas, e a participação um pouco mais efetiva, né, em relação a essa parte do distanciamento, estarmos um pouco mais próximos. E eles quebraram essa timidez também, que muitos deles, às vezes, acabam ficando tímidos, né, tem vergonha, porque a gente pede, às vezes, para gravar o vídeo, aí o pai pega e fala assim, mas está com vergonha. Então, nós passamos por algumas situações dessa em relação à parte da devolutiva de atividades, então, nós resolvemos nos aproximar deles dessa forma e desta maneira, né. Então, a Progilce vai apresentar um pouquinho, né, das ferramentas que nós utilizamos para poder estar trabalhando com eles e mostrando depois também um vídeo que nós gravamos para eles. Foram 5 episódios que nós trabalhamos, né, com os temas diversos para trazer para eles as curiosidades do teatro. Tá ok? Gilce? Gil, você estava certinho, acho que é só colocar agora no modo apresentação. Agora você deixou ele menorzinho. Que estava com o microfone desligado. Bom, nós utilizamos, né, como ferramenta o Chroma Key, que é colocar uma tela verde, né, para poder estar montando o cenário. Para isso, a gente usou o software Filmora, né, e o WhatsApp, que era o mecanismo que a gente tem para conversar com as crianças, tá? E o celular. Bem básico mesmo, né? Como nosso trabalho no terceiro bimestre com as nossas turmas é a linguagem de teatro, então a gente resolveu fazer um teatro para eles, né? Nós fomos os personagens, tá? Fizemos 5 episódios, como a Rose falou, e a cada episódio a gente relacionava uma atividade de teatro, que eles faziam feedback, né, eles traziam de volta para nós. Nós tivemos uma dificuldade, assim, em colocar, né, a linguagem da história do teatro, né, para eles, de uma forma que ficasse realmente curioso e que eles conseguissem entender, né, porque eu não posso sair contando a história, assim, para eles, exatamente como ela foi, porque eles não vão compreender, né, então a gente teve que procurar meios e formas de estar passando de um jeito que eles realmente captassem a nossa ideia, tá? Uma adaptação, né, Gilce? Isso, é uma adaptação. Então, a gente fez 5 episódios, a gente explicou a expressão merda para você, né, que é a forma que eles desejam boa sorte. Então, depois nós falamos sobre o teatro, que era feito somente por homens. Falamos um pouco da capital do teatro, que é Nova York. O início do teatro, que ele foi utilizado como ferramenta de colonização, e a ditadura militar, né, que nós usamos a expressão dentadura para ficar mais engraçado para eles um pouquinho.
Aqui são os trabalhinhos, né? Alguns que a gente pediu para eles e eles faziam a devolutiva por fotos ou por vídeo. Também a gente tem chamadas de vídeo, né? As aulas síncronas. E aí a gente faz jogos de teatros com eles e dá bem certo, assim, eles gostam bastante. Aqui também nós pedimos alguns desenhos, falamos sobre figurino, né? Então, a gente passa a mensagem da aula e eles retornam com a fotografia. Como eu falei, né, a dificuldade que nós tivemos foi a de adaptar a fala para uma fala para eles, porque são crianças de 6 aí até uns 8, 9 anos, né, e tinha que ficar uma linguagem que realmente despertasse a curiosidade. Mas foi bastante gratificante, porque a gente conseguiu chamar de volta quem estava indo embora, agora no terceiro bimestre, por conta dos pais estarem voltando a trabalhar, então, alguns estavam meio que debandando, né? Mas a gente conseguiu pegar eles para nós de volta, e foi bem legal. Agora eu vou passar um pouquinho do vídeo do nosso teatrinho, para vocês entenderem como foi a produção. Tudo sim. Nossa, onde você pegou esse vestido? Eu não tive tempo de te avisar. Mas hoje...
essa Gil, expressão, né, você quer tentar outra? é uma forma de Oi, Beth. Você quer tentar passar um outro? Esse não está saindo o som perfeitamente. Então, é porque o meu computador, ele tá demorando a rodar. Aí, se eu for tentar abrir outro, vai demorar mais um tempinho. Tá. Mas dá Você para quer... dar uma noção, e aí eu explico o que aconteceu? Tá bom. Bom, nós montamos um vídeo falando sobre a expressão merda para você, que é boa sorte, né, na linguagem teatral. E explicamos alguns outros elementos também nesse vídeo. Falamos sobre o protagonismo e o figurino, né? Então, a gente montou com o chroma key. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Eu peguei tá aqui. Eu peguei um TNT verde-limão, né? Mas podem ser também vermelho ou azul, bem escuro. E dá para fazer a edição, né, colocando uma imagem que você queira como cenário. E nós editamos no software Filmora, né, para poder chamar a atenção das crianças realmente. Então, a gente fez esse teatrinho, fomos os personagens, duas amigas ali dialogando, e após a gente passar o vídeo para eles, a gente tem um retorno bem bacana deles. Eles sempre falam que estava bem legal, que eles gostaram, que eles acham bonitinho. A Pro Rose tem uma voz que chama bastante a atenção deles, né? Na hora da fala, isso também é importante. Era esse o intuito, né, de chamar a atenção deles. Era o intuito que a gente tinha para fazer com que eles voltassem para as aulas. Como eu falei, eles estavam, por conta dos pais estarem voltando ao trabalho, então eles começaram a ir embora dos grupos de WhatsApp, né? E a gente já não tinha tanto contato. Mas aí, com essa leitura que a gente fez, eles começaram a voltar. Quer falar um pouquinho, Rose? Meninas, só para considerar o tempo de vocês, tá bom? Que já se encerrou, mas se vocês quiserem, podem concluir, por favor. Okay. Que são tantas coisas interessantes, né, importantes para ser compartilhada, mas é que o tempo não colabora tanto quanto nós gostaríamos. Não, mas assim, foi realmente uma forma que nem nós falamos, né, de aproximação, e assim, o retorno deles e a participação foi bem expressiva depois que nós fizemos, e eles acharam super interessante por conta de nós estarmos caracterizadas como crianças para fazer essa representação, né? Então, isso foi o que chamou bem a atenção deles na realidade, essa caracterização infantil, para estar falando a mesma linguagem, né, que eles também. Mas é isso. Foi uma satisfação e um prazer enorme nós produzirmos esses vídeos. Obrigada. Parabéns, meninas. Arrasaram. Vamos seguir aqui para o próximo grupo que vai falar com a gente. Então, temos agora Zumbi dos Palmares. Ivani, eu vou estar compartilhando então a tela aqui para a Ivani estar apresentando. Tá bom. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Eu sou a Ivani, professora do Zumbi dos Palmares. E antes de mais nada, né, eu queria muito agradecer a presença de todos vocês que disponibilizaram um pouquinho do tempo precioso, né? Mas tenho certeza que essa roda de conversa, ela vai agregar muito para todos nós. O tema que eu escolhi foi distanciamento social, não significa distanciamento emocional.
a tecnologia a favor da educação. Mas antes de eu começar a explanar sobre esse tema, eu queria começar citando duas frases de Paulo Freire, né, que é o nosso grande teórico. A primeira é que ele fala que não se pode falar de educação sem amor, e amar é um ato de coragem. E realmente é verdade, né, gente? Professor é corajoso e amoroso, porque nós estamos passando por toda essa pandemia aí, e mesmo assim nós nos reinventamos, deixamos de lado algumas mazelas, né, que podemos ter, porque tudo por conta do respeito, da empatia, da afetividade pelos nossos alunos. Porque de um dia você está de boa indo para a escola, indo trabalhar, vendo seus parentes, e no outro dia você está preso em casa, sem ver as pessoas que você ama, né? Então, é muito importante que a escola, né, nesse caso, também entre como um fator emocional para ajudar essas crianças, até porque a minha escola é uma escola de educação infantil, e como bem citado pela professora Dani, eles se apegam demais, né? Tanto é que é uma confusão para quem vai ser o primeiro na fila, quem já foi agora é o próximo, e assim vai. Mas é muito gratificante trabalhar com os pequenos. E como eu disse, mais uma vez, nós nos reinventamos, né? Nós usamos a tecnologia ao nosso favor para que pudéssemos nos aproximar um pouquinho mais deles. É claro que isso não supre a nossa presença física, mas ameniza, né? E como o pessoal fala, é o que nós temos para hoje. Então, vamos fazer bom uso. Com esse projeto, eu quero ressaltar a importância da afetividade, do acolhimento, da sensibilidade, né? Porque nós, como professores, nós sabemos que nós temos dois conceitos intrínsecos, que é o cuidar e o educar. E ele não acaba por nós não estarmos fisicamente presentes. Ele deve continuar. E também por nós nos colocarmos no lugar dos pais, né? Que, de repente, eles viraram professores, as crianças, de repente, pararam de nos ver. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que o Zumbi dos Palmares fez, né, nesse momento. Se você quiser colocar, Beth, esse ano a gente teve, como projeto anual da escola, nós iríamos trabalhar Senta que lá vem história, para agregar o gosto pela leitura, né, para as crianças conhecerem outras culturas, ter um olhar mais sensível, ter acesso a vários gêneros textuais, e nós continuamos, né, mesmo à distância. Mas junto com esse Senta que lá vem a história, nós acrescentamos mais duas propostas, que o primeiro é a mão na massa, que mão na massa nada mais é do que confeccionar jogos ou brinquedos que as crianças consigam fazer, né, em casa, mas com a ajuda dos pais. E aí sempre se bateu muito na tecla de nós usarmos materiais recicláveis, produzirmos ou incentivarmos a produção de brinquedos fáceis de confeccionar, porque, como eu falei, lá a escola é de bebê de 6 meses a criança de 6 anos. Então, praticamente, para confeccionar esses brinquedos, eles precisam quase que 100% da ajuda dos pais, né? Então, nós precisávamos pensar nisso também. Pode trocar, Beth. A outra proposta foi o Simples Brincar, que nada mais é do que as brincadeiras comuns, né, que com o passar do tempo, ou com a nossa rotina do dia a dia, ou então quando nós estamos vivendo no nosso antigo normal, elas foram ficando de lado, né? E a escola quis resgatar isso, para que as crianças passassem por esse momento crítico, mas com um pouco mais de leveza. E também que mostrasse para os pais que é possível se divertir com simplicidade, sem gastos e dentro das suas casas, né? Para isso, a escola, ela disponibilizou 2 canais, que foi o WhatsApp da escola, que é mediado foi de maneira democrática, né? Foi decidido que quem iria mediar o WhatsApp seria a diretora e a vice-diretora, e a página no Facebook. Esses 2 instrumentos, ali são postadas as atividades, os informes, os recados, e também as devolutivas das crianças.
medos, angústias, timidez, né, aprender a usar tecnologia, claro que todos nós tivemos, e temos ainda, porque é uma coisa muito nova, né, mas como a gente sabe, né, professor é uma raça resistente, resiliente e insistente, e nós nos reinventamos, procurando fazer o nosso melhor e usando a tecnologia que nós temos ao nosso favor. Lá nós temos usado muitos aplicativos, né, aplicativos de vídeos, que no caso eu uso o InShot, o de avatares, que é o Mirror, e nós nos preocupamos muito, né, sempre a gestão sempre falou muito para nós nos preocuparmos que as atividades, elas fossem o mais simples possível, porque geralmente no mais simples é o que nós temos mais retorno, né, porque se às vezes quer elaborar tanta coisa e de repente não consegue atingir o que gostaria de atingir. Porque, como eu já falei, né, nós gostaríamos de que esse momento fosse o menos angustiante possível, não só para eles, mas como para nós. Porque o conteúdo, ele é muito importante, mas nós não podemos usar ele em detrimento ao afeto e à empatia. Pode pôr o último, Beth, por favor. Aí, ela foi passando, né, durante o tempinho que eu estava falando, algumas propostas, e assim, as propostas que nós fazemos inclui desde o estágio até a creche, né, que nem no caso esse cesto dos tesouros, ele foi direcionado para os bebês, né, que eles gostam muito disso, então, lá a equipe trabalha junto. Tem mais um, Beth, por favor. Então, por fim, gente, é o momento de nós nos colocarmos no papel do outro, né, sempre procurando buscar o melhor caminho a ser percorrido, para transpormos os percalços, né, que nós vamos encontrar, repensar na proposta que a escola adotou, porque não tem problema nenhum, nós estamos caminhando e tem que voltar, de repente uma coisa não está dando certo, vamos para outro caminho, porque respostas prontas a gente sabe que não existe, né, o que existe é a nossa vontade de propiciar para as nossas crianças uma educação humanizadora, emancipatória e de qualidade. Porque, como diz, né, nosso querido Paulo Freire, afinal, não há saber menos nem saber mais, há saberes diferentes. Então, cabe a cada um de nós compartilhar com os nossos colegas e poder crescer, né, como profissionais e como pessoas também. Muito bem, Ivani, obrigada pelo compartilhamento da prática, das propostas, né, de trazer para a gente todo esse movimento que você fez e vocês fazem. Agora nós temos, então, EPG Walter Efigênio. Boa tarde, gente. Eu vou apresentar junto com a Thalitinha, e aí eu vou colocar aqui o nosso slide. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o uso, né, desses aplicativos na abordagem da educação infantil, né. Eu achei bem legal, porque os trabalhos que as professoras trouxeram, a gente pensa, nossa, poderia ter feito muito mais, né. Eu acho que isso que é rico no compartilhamento. Então, deixa eu ver se... Tá todo mundo vendo aí? Tá. Tá, então deixa eu só colocar assim, né? Pronto. Então, esse aí é o nosso tema, o uso dos aplicativos como recursos para o professor no atendimento em tempos de isolamento social. E aí, eu vou colocar um pouquinho da minha abordagem, né? Primeiramente, a gente usou o aplicativo Telegram. Ele é bem parecido com o WhatsApp, tem praticamente as mesmas ferramentas, né, e aí a gente vai, né, se apropriando da ferramenta e vai conseguindo utilizar ela cada vez melhor. Então, a gente fez um canal só para as postagens, porque, como na nossa escola a gente teve muitos professores que ficaram de licença prêmio, então a gente teve que assumir também as turmas deles. E aí a gente teve que fazer um grupão de estágio 1 e estágio 2, né? Então, nesse grupão, os pais iam postando as atividades, e no canal eles têm acesso, né, às propostas.
Porque, na verdade, na educação infantil, a gente prioriza mesmo o vínculo, né, o ser visto, e tal. Então, a gente coloca, né, no canal do Telegram. E aí, lá é muito bacana. Por quê? Porque a gente consegue editar, né, às vezes a gente escreve alguma coisa errada, e a gente consegue editar com muita tranquilidade, enviar novas mídias no mesmo espaço, né. Ele tem uma dinamicidade muito bacana de stickers, de adesivos, né, geralmente tem uma criança lá que sempre posta stickers, né, ela não posta nenhuma atividade, mas sticker ela põe, né, e é muito bacana ver essa interação das crianças também. E uma coisa muito legal é que a gente consegue fazer enquetes também no Telegram, então a gente conseguiu saber algumas coisas dos pais, sentir como que estavam as atividades, né, se a gente tinha que melhorar ou não, através do próprio Telegram, né, que foi muito, muito útil. E aí a gente vai fazendo, então, as atividades e vai precisando, então, aparecer um pouco, né, porque a gente pensa na educação infantil como vínculo, e se essa criança pequena não te vê, né, eu acho que não fica uma proximidade tão, como é que eu posso usar a palavra? Tão expressa, né, no sentido de ela poder ver, né, a professora. E aí a gente procurou aí alguns aplicativos, né, no começo a gente usava um, aí a gente foi conversando, né, eu e a Thalita, a gente trocava bastante figurinhas, falou, já que você sabe desse, você sabe daquele, então eu encontrei esse, e aí esse aplicativo chamado Loom, ele é bem bacana, porque ele grava a tela do notebook, e aí depois ele já vai, já direciona, né, para criar o próprio vídeo em MP4, que também é fantástico, né, porque às vezes a gente grava e tem que ficar trocando de extensão e tal, e aí ele também tem a chance de você aparecer na tela falando e explicando, né, como aparecer só sua foto e como aparecer só a tela, né, então ele tem essas 3 funções. E aí a gente vai fazendo os vídeos, e às vezes fica muito longo, então como que a gente vai poder postar esses vídeos lá para as crianças poderem ver? E aí nós usamos o Handbrake, que ele também é bem simples, ele faz a diminuição do tamanho aí dos vídeos para as postagens, e assim, ele é bem rapidinho, você não precisa mudar nada na configuração dele, e ele já posta de uma maneira que fica bem visível, né, para as crianças poderem assistir. E aí a gente vai fazendo todo esse trabalho e vai sentindo a necessidade de fazer avaliação, e como avaliar, né, esse daí é o tema que a gente viu muito, somente em várias lives, aí eu assisti várias coisas, e a gente... Ele é um aplicativo que ele cria mapas mentais, e aí eu montei, né, um mapa mental daquilo que a gente estudou lá das regiões do Brasil, de acordo com os saberes em casa, então de tudo aquilo que eles viram, né, então eu disponibilizei essa imagem para os pais, e aí gravei um vídeo através do Loom explicando para eles como que eles poderiam fazer a avaliação com as crianças, né, de como que elas poderiam olhar ali as imagens daquilo que elas estudaram e falar o que elas se lembravam, né, o que ficou da aprendizagem. E aí, tranquilizando os pais, falando que tudo bem se elas não tivessem, né, não falassem nada, que não tem problema também. E aí eu fiz também com uma aluna minha, né, e aí eu achei muito interessante, porque algumas coisas ela de fato não se lembrava, mas aí teve um desenho específico que ela me contou o desenho inteiro, né, então o que a gente percebe? Ali na avaliação eu escrevi de que aquilo foi significativo para ela, porque teve uma proximidade com a vida dela, com o momento, né, e aí eu pude fazer ali uma avaliação da aluna, e pude orientar também os pais, e aí alguns pais retornaram aí esse trabalho, né, que eles tiveram aí com as crianças. Aqui são algumas coisas do Telegram, né, vocês podem ver as atividades que eles fizeram. Eu fiz também videochamadas, no Telegram também dá para fazer. Tá? Esse daí é o resultado do MindMeister, que é o mapa mental, né, aí a imagem, essa imagem aí à direita, pelo menos a minha direita, né, não sei se está à direita de vocês. A minha direita, eu enviei, então, essa imagem para os pais, se eles quisessem registrar ali, né, ou dessa forma, no caderno. E aí a gente tem aí aqui eu coloquei a imagem do vídeo, né, que eu enviei para eles, e aí a gente tem aí algumas fotos de alguns pais que enviaram essa avaliação escrita,
né, no caderno deles mesmo de desenho. E aí a Thalitinha vai falar agora um pouquinho sobre a apresentação dela. Obrigada, Jaque. Eu coloquei aqui, vou falar rapidinho, coloquei aqui uma foto tudo junto e misturado. Então, como me deu uma segurança trabalhar com o Telegram, com as conversas em hora de atividade, com a proposta da gestão escolar, com a escolha nossa dos professores. Então, aqui na foto vocês veem, eu tenho um grupo com as professoras do primeiro ano, eu tenho o canal da minha sala, onde eu só posto as informações e as aulas, então está em ordem cronológica. No canal, os pais não interagem, tá? Para não ficar um monte de mensagem. E eu tenho o grupo da sala, onde eles interagem, postam áudios, enfim. Então, o Telegram me deu muita segurança para trabalhar, porque eu posso ocultar o meu telefone pessoal, então eles não têm acesso ao meu telefone, eles conseguem me mandar mensagem inbox, mas não vem o meu número, a não ser que eu permita. Então, me deu uma segurança para continuar na minha prática. Eu posso usar o Telegram também no computador, e não precisa ter chip se eu precisar ligar para alguém, ou enfim, fazer uso, basta ter o Wi-Fi, né? Então, isso foi bem importante. Falando também aproveitando, os alunos se interagiram com o Telegram e conseguiram mandar áudios, pegar o celular da mãe, e eu quero compartilhar com vocês algum deles também. Olha, minha mãe, nós errou. A visão tá complicada aqui, viu, meu nega? Então, mas mesmo assim eu tô com saudade. Oi, professora. Eu tô quase terminando os meus livros. Daqui a pouco eu tô aí entregando os meus livros. Tô com saudades. Professora, eu quero muito ver você. Tomara que na próxima sexta a gente possa se ver. Gostou, eu escolhi com muito carinho. Que bom que você gostou muito, eu escolhi com muito carinho. Bom dia, tia Thalita! Então, essas são algumas interações, né? Tem muita afetividade, muito colo, muito abraço, apesar de não podermos nos abraçar. Então, essas são as interações dele no Telegram. No Loom também, para mim, a indicação da Jaque foi fundamental, porque eu posso fazer agora vídeos um pouco mais longos, de 15 a 20 minutos, tentando dar uma autonomia a mais para as crianças, na explicação minuciosa que eu consigo, postando os livros em PDF na tela, igual tem a minha foto aqui, tá vendo esse círculo? Então, aqui é a minha foto no Loom e o livro sendo explicado nas aulas. Então, assim, essa tem sido a nossa prática, os vídeos interativos que as crianças participam, essa aqui é a minha aluna mostrando até que arrancou o dentinho e postando foto no grupo para a gente interagir. Então, eles estão conseguindo, na medida do possível, dependem muito dos pais, claro, mas interagir conosco. E aqui tem um caderno também, com uma sondagem de um aluno, onde a mãe é muito participativa, e eu consegui identificar, né, ele ainda não consegue, enfim, fazer a separação, né, das palavras, ainda faz tudo grudadinho, né, não faz a segmentação, mas já está lendo palavras de sílaba simples. E uma coisa interessante também aqui nessa planilha, uma coisa que a gestão da escola sugeriu muito legal, para nós termos um controle pessoal dos alunos. Por exemplo, eu sei quem entrou, quando entrou no Telegram, quando entrou no grupo, quando saiu, através das cores. Então, quem está participando, quem não está, aí a gente vai mudando as cores e vai tendo um controle, não para cobrar, mas para poder estimulá-los nessa prática toda, nessa reinvenção toda que temos que fazer. Então, assim, mais do que a ferramenta que a gente está usando e está apresentando aqui para vocês, está sendo um canal para ouvir angústia, sabe? Para ouvir risada, para ressignificar. E eu quero deixar aqui o meu agradecimento, não só para a Pro Jaqueline, que assumiu aí comigo essa exposição. É a minha segunda exposição na Expo, estou super feliz, queria muito participar, o pessoal aí sabe. E eu queria deixar,
por último, uma frase de Viktor Frankl, da logoterapia, que eu amo e é a minha prática filosófica em sala de aula, que é: quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Então, é essa nossa atitude o que a gente tenta passar para os pais e para as crianças. Então, agradeço todo mundo da escola, a Pri, nossa diretora, Ana Célia, coordenadora do Fundamental, Samanta, do Infantil, Elza, vice-diretora, e todos os nossos colegas. Obrigada, meninas. Arrasaram. Muito obrigada por trazer toda essa experiência, toda essa prática para esse momento de partilha aqui na Expo. É muito importante, né, esse compartilhamento, porque aquece o coração, né, saber que a gente está envolvido, que os professores estão fazendo, sabe, cada um da sua forma, e cada um se renovando, tantas práticas boas e importantes. Gente, eu fico encantada. Encantada com todos, sabe? Com cada um de vocês. Nossa. E só um detalhe, vocês ouviram o áudio, minha nega, né? Até os apelidos eles colocam para nós, carinhosos. Ai, é ótimo. Então, agora nós temos EPG Mário Lago, ações pedagógicas para a superação dos desafios tecnológicos. Boa tarde a todos. Eu vou colocar a apresentação aqui. Só um minuto. Está aparecendo? Agora sim. Vou fechar o áudio. Só um minuto. Professor Mendes, que vai iniciar. Professor, o seu áudio está desativado. Agora tá? Agora? Certinho. Tá. Boa tarde, sou o professor Mendes, nós somos do segmento da EJA. Então, nós fracionamos a apresentação, eu vou falar sobre o título e os objetivos, né? O título já foi dito, são ações pedagógicas para a superação dos desafios tecnológicos. Os nossos objetivos nós alicerçamos em 4 pilares. O primeiro seria o acolhimento dos alunos, o segundo, a garantia do acesso à educação e aos novos saberes, né, e a permanência desse aluno, amenizar os efeitos do distanciamento, que a gente sabe que eles sentem muito, né, esse distanciamento, e o terceiro seria estimular o protagonismo tanto juvenil como senil, tanto para os alunos que já estavam com a gente, como para os novos alunos. Aí os colegas quiserem dar continuidade. Olá, boa tarde. Eu sou a professora Mariana, professora de ciências da EJA, né? E o que a gente pensou para estar acolhendo esses alunos, né? E lembrando que a EJA, ela é uma modalidade muito diversificada, né? Nós temos alunos desde 15 anos até os nossos alunos mais velhos, que chegam a passar de 80 anos. Então, foi para nós um desafio muito grande. E aí eu lembro de uma frase que Darcy Ribeiro dizia, né? Que a crise que vivemos desde muito tempo na educação, ela não é uma crise, ela é um projeto. E desde sempre coube a nós, professores, sermos os revolucionários, assim como Paulo Freire dizia também, né? E cabe a nós olhar para essas diversidades desses alunos, desde crianças, jovens e adultos, né? E tentar transformarmos em alunos cidadãos críticos, né? Então, a gente pensando em tudo isso,
nós tentamos desenvolver um sistema de plantões. O que seriam esses plantões, né? Como nós, na EJA, temos professores de língua portuguesa, matemática, ciências, a natureza e sociedade, né, que é história, geografia, artes, educação física, nós tentamos desenvolver um cronograma, onde pelo menos por 3 dias na semana, por exemplo, terça, quarta e quinta, nós, a partir das 7 horas, fizemos grupos no WhatsApp, né? Eu esqueci de falar, a gente teve que usar o WhatsApp porque nós percebemos e conversando com os alunos, nós vimos que era o meio tecnológico onde eles mais tinham acesso, Facebook e o WhatsApp. No Facebook, a escola fez uma página onde nós postamos as informações, né, os roteiros, mas a comunicação direta foi através dos grupos de WhatsApp, acho que como na maioria das escolas, porque é o que eles realmente têm mais acesso. E aí, no WhatsApp, nós fizemos 3 grupos, e nesses grupos, a partir das 7 horas, um professor abre o grupo, se apresenta, faz aquele acolhimento, que é importantíssimo, né, o acolhimento, a questão da humanização, porque apesar de nós sabermos que a gente precisa trabalhar um conteúdo, que a gente não pode deixar esses alunos sem a questão pedagógica, nós temos que lembrar que eles estão passando por momentos muito difíceis, assim como nós também, mas principalmente os nossos alunos e os nossos alunos da EJA, eles são muito vulneráveis, então eles têm, além de toda a preocupação com a própria pandemia, e em estar se cuidando e da saúde, eles precisam também ter esse acolhimento humanizado, porque nós sabemos das histórias de vida deles, nós os conhecemos, nós tivemos tempo no começo de ano de fazer uma pesquisa, né, sociocultural com eles, então a gente sabe muito bem dos problemas que eles têm passado, né? Então a gente abre o grupo, a gente faz um acolhimento, e aí a gente posta um roteiro que nós inicialmente começamos a fabricar um roteiro, claro, através dos saberes em casa, através do QSN, mas também lembrando dos nossos próprios, do nosso próprio plano de aula, justamente porque a gente já havia construído e já conhecíamos o perfil de cada educando de cada sala. Então, a gente começou a fabricar os roteiros semanalmente, e nós percebemos que o melhor seria fazer quinzenalmente, daria para acompanhar mais e nós poderíamos ter devolutivas maiores. E foi o que realmente aconteceu, né? Depois que passou a ser quinzenalmente. Então, um professor entra, abre o grupo, faz o acolhimento, faz a postagem de um roteiro, esse roteiro, ele em vários formatos, Word, PDF, JPG, né, em forma de foto, e aí a gente faz, além da postagem dos roteiros e do roteiro impresso, né, entregue para cada aluno, a gente também grava vídeos explicativos, então explica cada professor ali no seu horário das 7 às 8h30, né, tem mais ou menos aí 1h30, para estar dentro desse plantão, onde o aluno vai poder procurar o professor e procurá-lo, e fazer alguma pergunta, tirar suas dúvidas, tentar fazer suas atividades. E gravamos também, para explicar essas matérias, podcasts, né, que é o vídeo, você gravar o áudio, a explicação, né, de todo o conteúdo, postamos imagens, fazemos GIFs, fazemos vídeos com alguns aplicativos até que as professoras já citaram, o InShot, o Video Show, o Quick. Nós usamos também, percebemos que precisávamos atingir mais alunos e principalmente os mais jovens. Nós percebemos que os nossos alunos mais velhos, mais idosos, eles estavam super participativos, né? E a gente também conversando, procuramos outras metodologias e outros aplicativos, como o Word Wall, que faz jogos, quiz, né? Então, a gente posta um conteúdo, a gente conversa, a gente explica, e aí posta um quiz para ver se o aluno conseguiu compreender, né?
posta uma atividade, uma imagem, para que ele possa, um quebra-cabeça, para que ele também não veja aquele momento só como algo impositivo e que seja desagradável estar ali, porque a gente sabe muito bem que estudar e pelo celular, porque eles não têm computador, né? E com a internet oscilando é muito difícil. Então a gente pensou em todos esses aplicativos, essas atividades, para chamar a atenção dos alunos, né? Nós tentamos e fizemos reuniões com o aplicativo o Meet, nós fizemos reuniões de videochamadas pelo WhatsApp, justamente para conversar com eles, para saber, para ter a devolutiva, o que estava acontecendo quando não entregavam as atividades. E aí, nós também resolvemos, no final desse semestre, porque a EJA é semestral, nós fizemos uma formatura online. E essa formatura foi muito legal, porque eles jamais imaginariam que a gente ia concluir ainda com uma formatura. Nós fizemos vídeos, eles fizeram homenagem para nós professores, nós fizemos nossa homenagem para eles, e acabou sendo uma confraternização que eu creio que eles não esquecerão, porque foi algo muito diferente, né? Mas que a gente crê que conseguimos atingir os principais objetivos de não deixar com que esses alunos, eles perdessem o interesse, ou eles apenas se preocupassem com correr atrás de um trabalho, porque muitos são desempregados, né, correr atrás dos seus próprios sustentos, do sustento dos seus filhos, mas a gente conseguiu, percebeu que eles entravam num plantão, esperavam o outro professor chegar, porque das 8h30 até as 10 horas, um outro professor está ali para também acolhê-los e explicar as matérias, né, dessa nova modalidade. Eu acho que eu consegui abordar um pouquinho de tudo. Tem algumas fotos que a gente colocou só para elucidar, né, esses momentos, a participação deles. Na formatura, a primeira foto aqui maior, né? E ali em alguma reunião que nós fizemos com eles, para saber como é que Conselho de classe que nós realizamos com eles. Isso, onde eles participaram, deram-nos a devolutiva e contaram a sua vida, como estão, e bem à vontade, né, nossos alunos ali do jeito que estavam, participaram, conversamos, demos risadas quando acontecem esses momentos. Aqui a gente tem um outro exemplo, né, Mariana? Só para complementar, a proposta de atividades, elas ficam em cima de roteiros de atividades. Esses roteiros, eles vêm de encontro com o nosso projeto político-pedagógico, a proposta do quadro de saberes necessários e com o que nós planejamos e replanejamos diante da pandemia. Então, aí foi proposto para que os alunos criassem uma radionovela. Eu só não consegui acrescentar o áudio aqui. Então, a aluna fez o cenário, tirou as fotos e gravou a radionovela para a gente. Aqui eles também fotografaram as atividades e respondendo um quiz, tá? Ai, desculpa, voltar. E eu vou tentar colocar para vocês um vídeo para vocês verificarem que nós fazemos também um compilamento de todas as atividades que eles devolvem para nós, e damos a devolutivas para eles através de vídeos, que nós usamos o Kicks, o Video Show, o InShot, são alguns que a gente consegue passar para eles. Porque, assim, aluno da EJA é um perfil totalmente, assim, diferente. Eles também querem se sentir acolhidos. Eles se sentem pertencentes a uma escola. Então, diante da pandemia, eles ficaram assustados, porque eles não estavam dentro daquele ambiente em que ele tinha lá o professor do lado dele, com a maior paciência, para explicar.
ele estava sem esse apoio que para ele é necessário. Então, esse acolhimento foi muito importante no início, através do WhatsApp, e aí nós fomos acrescentando outras metodologias e outras ações. Eu não estou conseguindo. Posso ir falando sim, enquanto você vai colocando? Pode sim. Gente, só ia comentar em relação ao tempo, mas para vocês irem concluindo, por gentileza, tá? Tá bom, então. Então, enquanto a Silvana coloca o vídeo, eu vou concluir rapidinho aqui para agilizar, então. Então, primeiramente, né, sou a professora Catiane, quero parabenizar todas as apresentações. Nossa, muito bacana, muito enriquecedor. A gente sempre tem coisas a mais para fazer, né? E o que o nosso grupo concluiu? Como a professora Mariana falou, enquanto EJA, são vários especialistas, né? Na prática, o nosso grupo a gente já interage bastante. Só que com o distanciamento, nós fomos obrigados a interagir o tempo todo. Então, não era assim, em um momento, em um projeto, em um evento cultural da escola. O tempo todo nós fomos obrigados a planejar em conjunto. Então, nós crescemos muito enquanto grupo, e nós percebemos o seguinte, esse momento difícil que todos nós passamos, enfim, ele nos obrigou a se reciclar, nos obrigou no bom sentido, né? A se reciclar, não só profissionalmente, buscando novas metodologias, todo mundo passou por isso, como já foi citado nos outros trabalhos, uns tinham mais facilidade, outros buscaram ajuda da família, de um amigo, troca com colegas, né? Mas também, enquanto grupo, nós crescemos muito, porque na EJA, essa interação do grupo é muito necessária, né? Uma sala de aula, ela tem mais de 5 especialistas interagindo ali no grupo. Então, esse foi o ponto-chave mesmo, o crescimento profissional, a reciclagem e a interação do grupo que nós tivemos. Isso eu queria acrescentar. A Kelly e Paulo. Vai falar, Kelly? Tá me ouvindo, gente? Sim. É uma reflexão, assim, quanto à questão das TICs, né, da SME, porque o aluno sempre cobrou nós da questão de informática, né, e a gente não tinha, né, no Mário Lago a gente ficou sempre sem, nós não tínhamos laboratório, ficou muito tempo, a gente ficou esperando o carrinho, né, porque a sala foi substituída, quando o carrinho chegou a pandemia, e aí o aluno, assim, agora o celular, então uma coisa que eu acho que a gente como professor, a SME, na volta vai ter que discutir isso aí, né, porque era computador, agora a secretaria implantou esse NET, né, já de longa data, desde lá do UCA até agora, e agora o aluno com esse celular. Então, assim, nós não, lá enquanto escola, a gente não viu nada, assim, a nossa sala era bem problemática, assim, bem de difícil uso, então é uma coisa para a gente, como secretaria, escola, é uma coisa que a gente vai ter que repensar, porque o aluno, ele se reinventa a todo momento, principalmente o aluno adulto, né, desde lá de receber benefício, todo esse tipo de coisa. E é uma coisa para a gente pensar, porque tudo que a gente mandou para ele devolveu, né, ele sempre devolveu. E é uma coisa que a gente tem que refletir, é uma conclusão também que a gente tem que repensar. A Kelly? A Kelly está aí? Como dizia Albert Einstein, estão me escutando? Sim. Agora sim. Vocês estão me escutando? Então, sim, uma certeza que nós temos, né? Está falhando o áudio. É que essa experiência que a gente está tendo, a gente vai levar ela para a vida. Albert Einstein, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então, nós, enquanto pessoas, enquanto grupo, sempre estamos abertos às novas ideias, né, para
construir uma escola de qualidade. Tivemos um desafio enorme, mas tivemos uma equipe comprometida, né, que discutimos os problemas e os desafios e encaramos de frente, né, quais seriam os nossos, a nossa jornada enquanto aí escola pública, como que a gente poderia chegar de melhor forma aos nossos alunos. E a equipe, ela está de parabéns, porque ninguém se negou a deixar de usar o seu celular, né, como ferramenta de trabalho. Tivemos aí a compra de chips, né, os professores se dispuseram a comprar os chips. Então, a equipe, no coletivo, tanto no Fundamental como a EJA, foi sempre compromissada com o trabalho da escola. Então, obrigado aí a todos, né, pela participação de todos os trabalhos. Nós que agradecemos e muito, gente, a participação de vocês. Tudo certo, né? A equipe de vocês, todo mundo falou. Obrigada, gente. Nossa, são muitos trabalhos, né? Muitas reflexões. Então, eu vou passar aqui para as perguntas. Como a gente já está com um tempinho avançado, vamos combinar assim? Vou fazer 1, 2 no máximo. Oi? Paula, só um instante, eu não consegui entrar no chat, então eu só queria agradecer, coisas lindas, maravilhosas, o professor é uma coisa incrível. Do nada ele faz o muito, ele está sempre renovando, ele está sempre buscando, até eu me surpreendo com algumas coisas, como a gente tem uma idade mais avançada, não somos velhas, temos mais idade. Então, a gente está sempre se renovando, a molecada pega aqui e faz a colada de uma vez por todas. Estou reaprendendo, ouvi e vi coisas lindas, maravilhosas. Quero agradecer por esse momento maravilhoso que me deu a oportunidade de vivenciar a prática da nossa própria rede, do nosso próprio Guarulhos, do nosso próprio São Paulo. Porque não precisamos buscar em lugar nenhum, aqui temos tudo. Pessoas maravilhosas que cria, que sugere, que opina, que passa o que sabe para que o outro também aprenda e troca essa ideia maravilhosa. Gostaria de parabenizá-la a todas e a todos por esse momento. Espero que eu possa participar de outros mais, porque estou aprendendo cada dia. Diz que a vida da gente é um aprendizado, da hora que a gente nasce até onde a gente mora. Ninguém sabe tudo, nem ninguém sabe nada. Aprendemos a cada dia, refazemos as nossas atitudes, os nossos momentos. Então, eu sou muito grata por estar aqui, queria agradecer de coração, vocês são ótimos. Parabéns pelo nosso dia, o nosso dia será amanhã, e todos os dias o professor tem o seu dia. Obrigada, meninos e meninas, por essa oportunidade. Nós que agradecemos, Dona Maria da Graça. Pode me chamar de Maria, não precisa dona. Tá certo, Obrigada. Maria da Graça. Como a senhora bem falou, não é mais velha, é com muito mais experiência. E para quem teve a oportunidade de ter um tempinho a mais com a senhora, com você é muita experiência mesmo, muito aprendizado. Obrigada pelas suas palavras. Então, agora, só para a gente conseguir se organizar aqui na dinâmica, eu vou fazer uma pergunta, então, para os 3 primeiros grupos, a gente tenta manter a ordem. Vamos tentar limitar a nossa resposta para, no máximo, uns 3 minutinhos, para que a gente não se estenda tanto no horário. Tudo bem? Então, vamos começar lá com o grupo 1, que apresentou, da EPG Margarida Maria da Conceição. Além dos muitos elogios, né? Fico feliz e agradeço para todo mundo que participou aí, elogiando, comentando, alguns aspectos mais específicos, né, e alguns elogios mais no geral. E aí a pergunta que foi elaborado, a grande parte das perguntas foram elaboradas por nós que avaliamos os trabalhos, tá? Pelo núcleo que avalia e seleciona os trabalhos, tá? Então, algumas coisas, talvez vocês já tenham um pouco respondido, mas algumas coisas que a gente ficou talvez um pouco em dúvida, queria talvez que vocês explicassem um pouquinho mais aí na fala de vocês.
Para essa primeira equipe, então, foi perguntado se depois de todas as vitórias alcançadas, né, para desbravar as tecnologias, aprender a usar novas ferramentas para montar as aulas, se vocês já começaram a pensar na possibilidade, você no caso, né, só a Dani, se você pretende continuar usando essa ferramenta quando as aulas presenciais retornarem, principalmente da professora aí do Avatar, né, que é algo que a gente sabe que eles gostam tanto, né, eles ficam tão animados. Então, daqui a pouquinho você responde, tá, Dani? Para próximo grupo, para o pessoal para a Maíra, do José Jorge, algumas perguntinhas aqui, quais são as estratégias que você utiliza para que aconteça uma maior participação dos alunos, e se tem algum recurso para os alunos que não participam das atividades online, tá? E para o terceiro grupo, da Gilze, certo? Maíra, também, desculpa, aproveitar para falar das duas. Muitos elogios também, viu? Muitos parabéns aqui para vocês. Para a equipe da EPG Miguel Vieira Ferreira, doutor Miguel Vieira Ferreira, queria saber se por conta da idade dos alunos de vocês, se vocês chegaram a indicar o programa Saberes em Casa, que é produzido pelo município, né, mas que acho que de alguma forma pode contribuir com os alunos que são do estado. Aproveitar para agradecer a participação de vocês, é a primeira vez que a gente tem uma escola do estado participando, a gente fica muito feliz, né, com a ampliação da Expo. Os vídeos de vocês foram compartilhados via WhatsApp, né, e se vocês perceberam, essa foi uma pergunta que eu entendi que vocês já responderam na fala de vocês. E se vocês perceberam que outros professores da escola se sentiram motivados, estimulados, né, a usar o material de vocês, ou a fazer perguntas sobre, ou de repente a produzir algo parecido, tá? Então agora a gente vai para as respostas, eu vou pedir então para a gente se atentar ao tempo, uns 3 minutinhos para cada um, e aí, em seguida, eu volto com as outras perguntas. Tudo bem? Então, a minha resposta é sim. Eu gosto de inovar as minhas aulas. Eu acho que a aula, tanto para a educação infantil quanto para o ensino fundamental, ela tem que ser uma aula inovada, tem que chamar a atenção e a criança ter prazer de estar ali, né? Então, sim, principalmente os avatares, né? Que é uma coisa assim que, como você mesma disse, chama muita atenção, as crianças gostam muito, interagem muito, né? Então, é possível, sim, usar esses avatares para montar outros tipos de aulas, com vídeos para passar para as crianças e interagir com elas de uma outra forma, né? Não à distância. Fim do comentário. Podemos ir para a próxima? José Jorge, Maíra. Oi. Então, as alternativas que eu busco para alcançar esses outros alunos, quando eles não fazem essa devolutiva no grupo de WhatsApp, então eles têm um material também impresso, né, que foi entregue na sexta, então a gente faz esse acompanhamento também, e eu falo que eu sou muito chata, porque quando eu vejo que eles não estão aparecendo muito, eu mando mensagem no particular para os pais, para saber se está tudo bem, se está tudo certo, o que está acontecendo. Hoje mesmo, na hora atividade, a gente já está fazendo aí um plano também para aproximar mais, e pensamos até numa reunião aí com esses pais virtualmente, entendeu? Para aproximar mais ainda. Não ficam perdidos. Que bom. Pessoal da escola estadual. Então, os nossos alunos, eles acompanham o canal do Estado, né, o Centro de Mídias de São Paulo. Então, a gente não acompanha o outro canal que você citou. E nós, da PEI, né, que é a Escola de Período Integral, nós estamos sempre repassando as ferramentas que nós utilizamos, né? Então, esse do Chroma Key, eu usei com a professora do ano passado, né? Foi já um trabalho que foi feito com as crianças, porém, eles não
não tem o material para eles estarem fazendo em casa. Mas aí nós reutilizamos, né? E sempre tem um grupo passando para o outro, então a gente está sempre pegando ideia uma com a outra lá da escola. As trocas, né, as interações, elas existem, né, constantemente dentro da PEI, né, já é uma forma mesmo de trabalho dentro da PEI. Então, é o que cada um acaba aprendendo, tenta passar e transmitir o conhecimento para o outro, né, existem essas trocas de informações. E quanto às aulas, assim, que nós passamos, né, as professoras em si, tem até uma que está aqui, que ela era fã, né, dos nossos vídeos, né, ela falava que ela sempre estava na expectativa para saber qual que seria o próximo que nós estaríamos fazendo, né, então essa criatividade, eu acho que isso também as incentivou e a motivou bastante também para poder executarem os trabalhos delas. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Obrigada, gente, pelas respostas de vocês. Eu lembrei, Gilze, do canal de televisão, mas eu fiquei pensando pelas fotos, eu falei, nossa, será que eles também, né? Mas às vezes é muita coisa para assistir, né, e para fazer. Isso é fato mesmo. Então, agora vamos para as outras perguntas. Vamos começar, então, pela apresentação do Zumbi dos Palmares. Muitos elogios também, parabéns, professora. E aí, uma questão que nós ficamos pensando é se você percebeu a interação, né, efetiva das famílias, considerando que eles são fundamentais para a garantia da participação, principalmente porque é um público infantil, né, e também considerando que as propostas e atividades que você apresentou tem uma abordagem bastante mão na massa, né, que precisa de materiais e tal. E se você sentiu, né, se você conseguiu compartilhar desse seu projeto, dessa sua construção com os seus colegas de trabalho, tá? Para a equipe da Walter Efigênio, fiquei muito feliz de ver as meninas aqui, né, como a Thalita bem comentou, segunda vez que ela está na Expo, quando eu vi, eu falei, ai, que legal, é tão bom quando a gente vê o pessoal voltando, né? Agradecer a Ana, que está aqui também, que veio prestigiar. E sobre o trabalho de vocês, além de muitos elogios também, a gente ficou pensando se vocês perceberam em algum momento que a opção pelo Telegram ajudou ou atrapalhou o processo de comunicação em algum sentido, considerando que se a gente for parar para pensar numa primeira rede social que muita gente comumente utiliza, em primeira instância é o WhatsApp, né? Até a gente começou, digo por mim, que a gente começou a usar o Telegram por conta do canal de comunicação da Secretaria da Educação, e eu levo um tempo, assim, para conseguir lembrar ai, né, nossa, tem lá o grupo do Telegram, né, deixa eu dar uma olhadinha e tal. Então, porque eu acabo mesmo usualmente olhando mais o WhatsApp, mas é uma impressão que a gente ficou pensando, né? Mas, com certeza, teve bastante aprendizado para os pais aí também para usar o Telegram. E aí, outra pergunta é se vocês pretendem continuar utilizando esse canal de comunicação, principalmente pensando no quanto ele foi exitoso, né? Na verdade, essa é uma pergunta que acaba permeando todos os trabalhos também, né? E para o último grupo da EPG Mário Lago, assim, parabenizar imensamente também, inúmeros comentários, e aí, principalmente, enaltecendo a presença da EJA também, que a gente sempre fica muito feliz quando a gente vê todas as modalidades aqui muito bem representadas. Ficamos bastante felizes em ver o quanto vocês inovaram, promovendo aí uma formatura online, deve ter sido muito legal. Eu fiquei muito emocionada com o vídeo. Se vocês quiserem, eu estou com o link aqui, posso compartilhar, se vocês acharem que é interessante. Se vocês perceberam que teve uma boa participação deles na formatura em si, porque no projeto vocês colocam, né, sobre a participação deles ser em torno de 60%, e vocês até entraram em contato com os alunos para conseguir o maior número. Só um minutinho.
E se vocês pretendem continuar usando essas ferramentas no retorno das aulas com as turmas futuras, né? Considerando que essa turma já se formou, tal. E aí deixa aí uma provocação. Agradeço o comentário do Paulo e fico me perguntando sempre em que medida que tem que ser a secretaria e em que medida que as demandas não são dadas pelo contexto, né? Se é necessariamente a secretaria que vai ter que dar uma ordem. E aí eu digo isso aqui, não dizendo enquanto secretaria, pensando enquanto professora mesmo, de que quantas vezes a demanda não vem de baixo e ela toma um percurso em que a gente precisa ir para uma instância superior, mais para a gente pensar que aquilo está dado, que a gente vai ter que se organizar, né? E aí fiquei pensando nisso, Paulo, quando você falou, será que vai vir da secretaria ou será que as nossas escolas vão, né, decidir e a gente vai precisar repensar o uso de outros recursos para além do netbook. Né? Que a gente pode falar ou não? Eu só vou pedir para a gente manter a ordem, pode ser? Tá, obrigada, gente. Respondendo aí se nós continuaremos. Então, nós da EJA... Eu ia pedir só para a gente... Tudo bem para vocês, gente? Se vocês não se importarem, a gente vai pela EJA. Tá bom. Desculpa, pode falar. Eu começo? Acho que a Ivani, pode falar, Ivani? Pode ser, vamos manter a ordem, então. Vai Obrigada, gente. Pode ser. Então, você perguntou, né, a princípio, sobre a interação das famílias. Como eu falei, de maneira democrática, acharam por bem, né, ter só o grupo de WhatsApp da escola, em que quem media é a diretora e a vice. E elas sempre postam muitas devolutivas, né? Eu não coloquei tantas nos meus slides, uma porque tem, às vezes, foto de crianças, né, ou de colegas de trabalho, como foi uma coisa... Aí, já pegando aquele gancho que você perguntou se eu falei do projeto com as colegas. Como eu fiquei sabendo muito em cima da hora, que a professora Maíra praticamente me obrigou a participar, mas com muito prazer, eu gostei demais da experiência, aí eu só socializei, né, que iria participar, mas não convidei ninguém, até porque estava muito em cima da hora e eu sou meio chata, sabe, para trabalhar. Aí eu preferi fazer sozinha, mas elas estão a par, eu mandei no grupo tanto o projeto quanto para a equipe gestora, e tem tido uma boa interação, sim, viu, Paula? Até as crianças, de vez em quando, mandam áudio, a gestão falou que de 900 crianças, elas têm, acho que 700 e poucas pessoas no Zap, então atinge praticamente mais de 80%, e os pais falam que gostam do que estão recebendo. Que bom. Obrigada, Ivani. A gente pode passar para o próximo. Walter Efigênio. Então, todo trabalho tem que ser permeado pela avaliação, né? Então, a gente fez aí uma avaliação, né, com a turma. E aí, no nosso caso do infantil, como nós, né, estamos todos juntos, né, essa questão da turma fica um pouco perdida mesmo. E aí, numa avaliação que eu fiz com a minha turma, individualmente e tal, eu pude perceber que houve muitos problemas relacionados a baixar outro aplicativo, né, porque o Telegram é outro aplicativo. Então, eu, com a minha turma, migrei para o WhatsApp. Mas ainda continuo no Telegram por conta das outras turmas, né, porque as professoras estão em licença prêmio, então a gente precisa estar dando também esse acompanhamento, né. Mas eu acredito que para a gente fazer qualquer coisa, para a gente fazer qualquer tipo de mudança, a gente precisa fazer uma avaliação e ver o que para a família é melhor, né, está mais próximo dela. E como o WhatsApp para eles era melhor, então com a minha turma eu migrei, mas estou nos dois. Para o fundamental também, a gente já começou cada um com a sua turma e gerou essa questão da adaptação, dos pais se adaptarem ao Telegram, o que é isso? Então, assim, quando a gente vai fazer a entrega de leite, alguma coisa, a gente ainda tem alguns pais que ainda têm uma resistência no Telegram. Aí depois, tem até uma frase que fala, quem não mede não controla, então é importante a gente fazer essa medição, aquela planilha que eu mostrei. Então, assim, se hoje eu fosse pensar friamente,
eu também já estou pensando em fazer essa migração, mesmo com as minhas ressalvas, né, essa coisa que eu te falei do ocultar o número e tal, mas tem a possibilidade de outro chip, igual eu vi aqui em apresentações, riquíssimas. Então, assim, com certeza eu já estou repensando também esse aplicativo, e claro, tendo essa avaliação, esse feedback, quantos ainda estão no Telegram, quantos não estão, então tem que fazer essa medição para controlar, mas com certeza estou, né, aberta para repensar, com certeza. Obrigada, meninas. Foi uma dúvida mesmo, no sentido de ser um grande aprendizado, inclusive, né? Acho que vocês ampliaram aí também as possibilidades de comunicação dos pais. Obrigada. Vamos lá, pessoal do Mário Lago? Não. Então, vamos lá. Uma das primeiras questões que você colocou lá, a questão da formatura. Então, todos os alunos foram convidados, nós tivemos a participação dos alunos formandos, alguns tiveram problema de conexão por causa de banco de dados, então, como era pelo Meet, a gente sabe que o Meet consome. Então, alguns caíram, mas todos os que participaram ficaram muito emocionados. Por quê? Porque é o primeiro ano na nossa escola que a gente não consegue fazer uma formatura presencial, porque nós temos esse hábito tanto com o fundamental quanto a EJA. E nessas formaturas a gente presta essa homenagem para eles. E um questionamento que foi feito era, só nós esse ano que não vamos ter aquela formatura bonita? Então, nós levamos isso para discussão com o grupo, a gestão, os professores, todos nós, e decidimos essa formatura online. Então, prestamos uma homenagem através de vídeos, eu posso compartilhar com vocês os vídeos que nós prestamos homenagem. A formatura, infelizmente, a gente não conseguiu gravar, porque eu abri pelo meu e-mail pessoal, e pelo e-mail pessoal a gente não consegue gravar, só pelo institucional. Só pelo institucional. Então, a gente não gravou, mas nós temos as fotos todas deles, e é uma coisa que nós vamos fazer novamente agora no final do ano, tanto com o Fundamental quanto a EJA, porque foi um retorno muito bacana, ativou, assim, o carinho que nós temos por eles, porque eles se sentem pertencentes à escola, e mostrar para eles que, mesmo diante da pandemia, isso é possível. De uma forma diferente, obviamente. E em questão de continuarmos com essas metodologias, com certeza, porque na EJA, lá no Mário Lago, a gente já tinha um trabalho diferenciado. Nós tentávamos, de algumas formas, romper alguns padrões, por exemplo, com coisas práticas, com muitas oficinas, com muitas atividades em que eles tinham palestras, eles tinham oficinas, os professores apresentavam muitos vídeos complementares dentro de sala de aula, então eles já tinham dinamismo, só que agora a novidade do celular, porque é uma novidade, eles tiveram que aprender. Alguns têm dificuldade? Tem. Os mais idosos têm dificuldade, têm mais resistência, é um convencimento, que isso vai fazer parte da vida dele daqui para frente, e aos poucos ele vai aceitando. Acho que eu respondi, né? Muito bem, Silvana, obrigada. A Kelly o Paulo quer complementar? acho que alguém quer comentar. Eu só comentei aquilo, Paula, porque o aluno, ele cobra, né? E a gente entende essa questão aí de demanda, de burocracia. É só isso, a gente entende a complexidade da coisa. Mas o aluno adulto, ele cobra muito da gente. É só isso aí. Não, acho que é isso mesmo, Paulo. Eu quis dizer no sentido da gente conseguir reforçar essa cobrança e dizer, olha, tá dado, né? A gente já como resolver, porque daqui o celular vai ter outra coisa, a gente vai ter que se reinventar. Verdade. Sim. E assim, a acessibilidade desse aluno da EJA com a tecnologia é super necessária dentro de uma sala de aula. Nós tínhamos um laboratório muito grande, de repente desapareceu o laboratório dentro da escola. E demorou-se muito para que chegasse esse carrinho com os notebooks, com os nets, né? Gente, muitíssimo obrigada. Fico aqui pensando o quanto que nós avançamos, pelo menos, acho que em todas as dimensões, se a gente for pensar aí, que agora eu estava pensando aqui no letramento digital, né? Mas se a gente for pensar nas demais dimensões lá
do nosso QSN, em tecnologias, a gente pode dizer que a gente está colocando super em prática, né? Pensar aí nas questões da sociedade, da cultura, da tecnologia, do letramento digital e também de pensar no pensamento computacional, só da gente estar considerando aqui a quantidade de soluções que a gente está dando para o mesmo problema que foi dado, né? Pensar nas inúmeras estratégias que a gente criou aqui para conseguir resolver um problema, isso por si só já é tecnologia, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui acompanhando todos vocês, agradeço imensamente quem veio prestigiar, quem conseguiu arranjar um tempinho em meio a esse momento todo que a gente está constantemente, diariamente, sendo desafiado para editar vídeo, para encontrar aplicativo novo, para se comunicar com os pais, e ainda assim escrever o projeto, ter todo o cuidado, juntar os materiais, tomar cuidado com data para participar, enfim. Fico muito, muito feliz mesmo. Muito obrigada. E é isso que a gente avançou no horário. Eu peço, por gentileza, que vocês não saiam do grupo lá do WhatsApp. A gente está terminando de resolver uma questão que a gente não gostaria que esses projetos simplesmente fossem apenas para a Expo, então a gente está decidindo como que a gente faz para a gente conseguir publicar eles, de repente, no site da Secretaria, como é que a gente faz para a gente conseguir ampliar a visibilidade desses projetos e dessas soluções todas que vocês vieram nos prestigiar e apresentar para a gente, tá bom? Obrigada mais uma vez, parabéns, e a gente continua aí na luta e parabéns pelo nosso dia, né, de amanhã. Parabéns para nós, professores. É isso aí, obrigada, professoras e professores, vocês foram espetaculares, compartilhando a prática de vocês, apresentando esses projetos. É muito rico, foi muito rico todo esse momento, essa formação. Então, parabéns para todos. Muito obrigada. Parabéns.